Olá pessoal, paz do Senhor. Estamos iniciando agora mais um programa Falar Cristão, um programa com assuntos para edificar a sua vida. Mas antes de começar a nossa entrevista de hoje, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, curte, compartilha, isso nos ajuda muito e vai abençoar muito a sua vida também, porque toda vez que tiver um novo programa, vai prestar notificação para você no seu celular. O assunto de hoje é um assunto muito importante que nós cremos que vai ajudar muitas pessoas que estão aí do outro lado da telinha. Estamos vivendo uma situação muito difícil e imprevisível, vivendo uma pandemia que ninguém esperava. E isso mudou muitas coisas, inclusive principalmente, na verdade, a nossa rotina. Tem mudado também, dentro de casa, a rotina de muitas famílias, principalmente com as crianças que estão totalmente em quarentena há algum tempo já, por fazer parte do grupo de risco. Então, pensando em tudo isso, o assunto de hoje é Conduzindo a Criança a Cristo em Tempos de Pandemia. Cremos que esse assunto vai ajudar tanto os pais quanto aqueles que trabalham no Ministério Infantil na igreja. E para falar de um assunto tão importante como esse, também teria que ser uma pessoa muito importante e que tem domínio sobre o assunto. A entrevistada de hoje trabalha com o Ministério Infantil há mais de 20 anos, é coordenadora geral da UCADEB, União de Crianças Assembleia de Deus de Brasília, juntamente com seu esposo. A entrevistada de hoje é Alessandra Ferreira, conhecida como Tia Lê. Tia Lê, muito bem-vinda ao nosso programa. Eu quero já te agradecer por estar aqui, pela disposição e por estar conosco para falar desse assunto tão importante. Olá, Sarinha. Eu que fico feliz de estar fazendo parte desse projeto tão importante, Falar Cristão. Me sinto lisonjeada, feliz de estar fazendo parte neste momento dessa entrevista. Também quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Amém. Então agora nós vamos começar com as perguntas, né? Que eu creio que todos de casa querem saber e querem ser inteirados desse assunto de como conduzir a criança a Cristo em tempos de pandemia, em tempos de quarentena. Sim. Mas antes de entrarmos especificamente no assunto, eu acho que é importante a gente contar um pouco da sua história. Pode ser que alguém esteja assistindo não conheça ainda e não saiba como foi que começou o seu ministério com as crianças. Então, Sarinha, para mim é muito importante falar não só do meu ministério, mas do meu testemunho. Muitas pessoas ainda não me ouviram falar desse testemunho e hoje eu senti realmente de Deus estar falando sobre isso. Desde o início, hoje eu estou com 40 anos, mas lá no início, quando a minha mãe engravidou, de mim, no momento do parto, ela teve um parto forçado, minha mãe ficou entre a vida e a morte e eu também fiquei com o meu corpo, cabeça toda cheia de caroço, toda defeituosa. Minha avó, saudosa, Maria Vieira, eu até sorria sempre porque a gente tinha muita intimidade, muito amor uma pela outra. E ela era a primeira neta, E ela disse que quando chegou ali na maternidade, viu uma menininha toda deformada, todos os menininhos ali em volta, a menina com a cabeça toda deformada, toda machucada, ela pensou, poxa, minha primeira netinha, como assim? O que está acontecendo aqui? E já ficou preocupada, pensando, como assim? E quando ela chegou no quarto, a minha mãe estava totalmente paralisada e os médicos haviam falado que ela tinha tido uma eclâmpsia. E resumindo essa parte do testemunho, Deus trouxe cura para mim, ali na maternidade, enquanto Deus trazia a cura durante a madrugada. Minha mãe contemplou realmente o anjo do Senhor entrando dentro ali do quarto, passando a mão sobre ela. A gente se emociona muito falar sobre isso. E a minha mãe, quando o dia raiou, começou a andar, sendo que os médicos já tinham dado o diagnóstico que ela não andaria mais. Os meus avós haviam ficado assim, muito tristes, por conta daquela situação. E logo em seguida, desse primeiro testemunho, veio aqui em Brasília. Quando nós chegamos em Brasília, eu já estava com 5 anos de idade. E aos 5 anos de idade, eu comecei a desenvolver algumas dores no meu corpo. Cabeça, pescoço, ombro, coluna, as pernas, os pés. E às vezes o meu corpo travava e eu voltava só no dia seguinte, 2 dias depois. E aquilo era um martírio. Foi então que a minha mãe me levou no Sara Kubitschek, eles começaram a fazer fisioterapia, mas nada resolvia.
com 14 anos, dos 5 anos aos 14 anos, fazendo todas essas fisioterapias, eles descobriram que eu tinha torcicolo congênita. Foi quando providenciaram tudo, porque a torcicolo congênita, no meu caso, ela ia deformar todo o meu rosto e todo o meu lado, nesse caso, o lado esquerdo. E por que eu testemunho, estou nesse momento falando sobre isso, Sara? Porque naquela época, ali aos 14 anos, quando eu fiz essa cirurgia, uma cirurgia bem séria, eu não imaginava o propósito que Deus tinha na minha vida. Até essa época, Sarinha, me recordo desde os meus 2 aninhos, cantar com a minha mãe na igreja. Minha mãe colocava um banquinho, né? E ali ela cantava pelo sol que brilha, e eu dizia glória a Deus, não sabia nem pronunciar as palavras certas, né? Mas Deus tinha um propósito maior, né? Um ministério diferente na minha vida que nem eu enxergava. Tem dia que eu paro e começo a pensar quantas coisas maravilhosas o Senhor fez sem que eu pudesse imaginar até onde Ele me levaria. Foi então que eu comecei a trabalhar no departamento de crianças na escola bíblica dominical. E na escola bíblica dominical, eu era uma criança ministrando para outras crianças. Eu costumo dizer nos cursos que eu ministro para evangelistas de crianças que filha de pastor é vai tu mesmo, né? Sabe o que é vai tu mesmo, né? Não tem quem toca? Vai tu mesmo. Não tem quem prega? Vai tu mesmo. E era assim comigo e com os meus irmãos. E eu louvo a Deus, não reclamo, pelo contrário, foi a minha escola, né? Foi a minha faculdade, o meu discipulado. E junto com meu pai, irmão Carlos e irmã Eva, nós estávamos ali aprimorando cada vez mais. Ali por volta dos meus 15, 16 anos, exatamente aos 16 anos, uma pessoa viu em mim o que nem eu via. Eu acredito que nem meus pais viam. Porque eu costumo dizer que naquela época não se investia tanto em departamento infantil. Não se falava tanto em EVA, o famoso EVA, né? E, por exemplo, a gente chamava EVA de emborrachado. Quem tinha um emborrachado, meu Deus, tinha muito dinheiro. Porque comprar um emborrachado para fazer um material, não, a gente mexia com A4, A3, cartolina. Era terrível, porque quem não sabia desenhar, só Jesus na causa. E por várias vezes, Sarinha, eu coloquei minhas crianças debaixo de uma árvore, queria contar a história da criação, queria contar a Arca de Noé, queria contar alguma história que envolvesse terra, mar, que envolvesse fogo. Eu ia para o lado de fora da sala, que inclusive era uma salinha de madeirite, super quente, né? E ali eles colocavam as crianças lá fora e eu utilizava os recursos que Deus nos deu, né? Ali todo aquele cenário, o vento, a água, a árvore, os pássaros que cantavam. Tá vendo, crianças, os pássaros estão cantando? Então, foi Deus quem criou. Então foi naturais, né? Isso! Foi assim que eu comecei. E como eu, tem muitos evangelistas de crianças, né? Muitos ministros de crianças começaram assim. E nessa época, Sarinha, foi que uma pessoa muito especial da minha vida, ela às vezes fica com vergonha quando eu falo. Ela diz, não, mas eu fiz o que Deus mandou. Sim, é importante saber quando você é instrumento de Deus na vida de alguém. E tem mais, é como aquela cura que houve lá na palavra de Deus, que diz assim, tá, você foi curado, mas vai lá, pega a sua cama e segue com ela, para você lembrar de onde você veio, entende? Então assim, todos os dias eu peço para o Senhor, deixa a cama aqui junto comigo, Senhor, porque eu quero sempre lembrar de onde eu vim, como foi que tudo começou. Naquela época, uma amiga minha chamada Meg, Margarete, a Meg, ela chegou em mim e falou assim, Ale, você quer fazer um curso de 1 ano com certificado, com tudo bonitinho e tal? Eu falei assim, Meg, mas eu não tenho condições. Ela falou pra mim assim, não tô te perguntando se você tem condições, eu estou te perguntando se você quer. Ela foi a pessoa que mais investiu no meu ministério, Sara. E nesse momento, então, quando eu disse, eu quero muito fazer, eu não imaginava aonde eu tava entrando. Não tem mais volta, né? Olha, não tem mais volta, viu, gente? E aí, naquele momento ali, ela me inscreveu, né, na APEC, Aliança para a Evangelização de Crianças, que é referência. E na APEC, depois eu fui secretária, eu também dei aulas introdutivas. Deus foi fazendo algo assim maravilhoso. Como eu penava com os professores com doutrina do Espírito Santo, doutrina da redenção, até porque haviam alunos de todos
todos os ministérios, enfim, aí começam algumas divergências e tal. E eu ficava, meu Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Eu tinha 19 anos, né? Para 20 anos nessa época. E dali em diante, Sarinha, o Senhor foi me preparando, porque durante o curso você fazia classe 5 dias, né? E outras classes mais. Eu não posso deixar de falar de um testemunho maravilhoso de uma menina, né, que faleceu depois que eu terminei a classe 5 dias. Dentro da sala de aula, a diretora falou assim que cada aluno deveria estipular quantas crianças queria ganhar para Jesus naquela classe de 5 dias. Cheguei e falei assim, bom, eu quero ganhar 100 crianças para Jesus. E quando a professora chegou em mim, ela falou assim, e você, Alessandra, você quer ganhar quantas crianças para Jesus? Eu falei, quero ganhar 100 crianças para Jesus. A classe inteira parou assim. Você tá louca? Você tá doida? Como assim? Você sabe que a diretora vai cobrar isso aí da gente, a gente tem que, né, buscar mesmo e tal. Eu falei assim, não, vou buscar. Pra quem me conhece, sabe que eu morava no setor de chácaras. E ali no setor de chácaras tinha crianças demais. E tinha crianças de todos os credos, né? E tinha uma família muito importante pra nós, e eles eram espíritas. E eu falo que naquela época eu era muito topetuda, né? Muito pra frente, assim. E também agradeço a Deus porque era uma minha forma de fé. Eu falei pro meu irmão, pega a Kombi e vamos ali na casa do fulano. Como assim? Vamos lá porque eu vou levar os convites das crianças de lá. Mas como eles são espíritas? Não tem problema. Nós vamos lá e nós vamos convidar todas as crianças e todos eles vão. E quando eu cheguei, entrei, a casa toda com incenso, tudo preparado e tal, nós conhecíamos, eram nossos vizinhos. E aí ele me olhou e disse assim, eu sei que você veio com a missão. E eu olhei pra ele e disse, realmente, eu vim com a missão. Meu irmão já estava assustado. E eu falei pra ele assim, olha, eu quero que todas as suas crianças, seus netos, filhos, sobrinhos, participem da classe 5 dias. Mas o que é isso? Vai falar de Bíblia, né? Eu falei, também, mas vai ter lanche. É a forma de ganhar o lanche. Hoje, Sarinha, tem muitos tios que começam a discutir sobre isso. Ah, mas a gente não tem que ganhar as crianças pelo lanche. Como assim? O Evangelho de Cristo é um alimento. Já diz que a palavra de Deus é alimento, né? E a criança, quando ela vem, se você parar para observar, Sarinha, todas as vezes que Jesus parava para falar com a multidão, ou antes ou depois, ele alimentava o povo. Sempre eu falo sobre isso com evangelistas de criança, eu sempre falo sobre isso. Era antes ou depois, Jesus alimentava a fome do povo. Nós somos seres humanos, sentimos fome, sentimos dor, sentimos cansaço. Resumindo todo aquele momento, esse momento da minha vida, quando encerrou aquela classe 5 dias, que nós fomos fazer a contagem, 100 crianças havia aceitado Jesus. Uma dessas crianças, dessa família, sofreu um acidente. E eu me questionei muito ao Senhor, porque ela me amava muito e eu a amava demais. Quando ela saía lá de casa, ela já falava assim, amanhã eu volto. A mãe dela falava assim, eu não sei o que tem em você, que toda vez ela quer vir pra cá, ela quer aprender, quer estudar com você, ela nem precisa disso, ela não tem dificuldade, mas ela quer vir pra cá. Porque ela diz que ela se sente bem. Mas eu sabia, era a presença, né, do Senhor ali dentro de casa, na minha vida, na vida dos meus pais, dos meus irmãos. E nesse acidente, eu fui visitá-la no hospital e ela estava totalmente deformada. Foi um acidente que inclusive passou nos telejornais de Brasília. Naquele momento, eu fui falar com Deus ali dentro da UTI, olhando para ela. E eu peguei na mãozinha dela e comecei a chamá-la pelo nome e perguntar se ela estava me ouvindo. Mas eu não sei se ela me ouvia, mas uma coisa o Senhor me fez recordar. Que naquela classe 5 dias, ela foi uma das crianças que aceitou Jesus. Um dia antes dela falecer, minha mãe sempre recorda isso. Ela foi lá em casa, ela brincou, conversou, estudou, pegou os livros dela, se despediu. E todas as vezes, na hora que ela ia se despedir, ela voltava e me abraçava de novo. E depois, quando ela pegou o rumo ali da estradinha para subir para casa dela, ela foi me dando tchau, gritando bem alto, até a voz dela desaparecer. Ela começou a dizer tchau, Alessandra, porque nessa época não tinha tia Lê. Eu não era chamada tia Lê, era tia Alessandra, né? Tia Lê para aqueles bem próximos ali, que estavam mais ali na sala das crianças. E ali, Sarinha, foi um momento muito marcante na minha vida, no meu ministério, né? O Senhor recolheu aquela menina. Eu me perguntei muito ao Senhor. No dia de entregar o meu relatório na APEC, cada aluno tinha que falar lá na frente. Eu mal consegui relatar, né?
Todos ficaram emocionados, ficaram perplexos de 100 crianças para Jesus ali no meio da roça, num lugar tão simples, né? Mas nós tínhamos muito amor por aquelas crianças, né? E amor à obra de Deus. Então, assim, Deus foi completando o ministério. O ministério não é a tia Lê. O ministério é a tia Lê, pastor Estives, Bebel e Deus. E muitas outras pessoas que estão envolvidas, né? Muitas outras pessoas abençoadoras que cuidam de nós, né? Não só pessoas de outros ministérios, amigos, até pessoas que não são cristãs, né? Mas quando vê aquele trabalho, fica assim emocionado, né? Eu tenho várias Bíblias, Sara, tenho várias Bíblias, mas meu xodó mesmo é a minha primeira Bíblia, né? A minha primeira Bíblia. E a minha primeira Bíblia, que é muito importante na minha vida e que faz parte do meu ministério, para que eu nunca, a história da cama, né? Para que eu nunca esqueça de onde vim. E essa é a minha Bíblia xodó, que é de estudos, né? Hoje eu nem não levo para tantos lugares para que ela não estrague mais do que eu já consumi, mas glória a Deus que eu vou me alimentando, né? Aprendendo cada vez mais. E é importante, né, nós termos essa referência, que a palavra de Deus é insubstituível, né, nas nossas vidas. Nesse tempo de confinamento, como a gente pode levar as crianças a adorarem a Deus? Então, Sarinha, eu me recordo muito da palavra de Deus, onde diz em Mateus capítulo 19, que delas é o reino dos céus. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus falou isso? Que das crianças é o reino dos céus, para que não as impeçais, porque os discípulos estavam ali no meio de uma multidão, todo mundo sedento, querendo ouvir Jesus. De repente vem crianças, a Bíblia não nos diz, mas nós podemos imaginar. Umas descalças, umas cheirosas, maravilhosas, bem arrumadas, outras descalças, catarrenta, porque essa é a realidade. Todos os tipos. A minha realidade, às vezes eu pergunto para o Senhor, por que, Senhor? Mas olha, Sara, eu brinco. Às vezes os evangelistas de crianças riem muito com tudo isso, mas posso te falar a verdade? Essa é a minha realidade e eu amo essa realidade. Naquele momento ali, quando Jesus diz assim, ei, espera aí, só um momentinho, multidão, só um momentinho. Peraí, o que está acontecendo, Jesus? Não, é porque é o seguinte, eu quero que vocês abram aqui espaço para que as crianças venham até mim. Mas Jesus, como assim? Essas crianças, olha, crianças te atrapalhando, crianças vai dar trabalho. E aí, a palavra de Deus nos diz que ele fala assim, não, eu quero todas elas aqui perto de mim. Porque se vocês querem estar nesse céu que eu venho anunciar, falando nas nossas palavras simples, né? Que a palavra de Deus é simples, Sara. As pessoas complicam a palavra de Deus. Jesus, em um versículo só, ali, em uma frase só, ele ensina tanta coisa, tipo assim, o meu evangelho é simples. O céu é simples. Vocês querem estar nesse céu? Sejam simples como as crianças. Sejam como elas. E ali naquele momento, Jesus, né, dá livre acesso às crianças. Em tempo de pandemia também nós podemos ter livre acesso às crianças, abrindo espaço, inclusive hoje, em situações muito melhores do que antigamente. Como os pais podem fazer dentro do lar, entre a família ali? O que eles podem fazer, né, em relação ao culto doméstico? O que eles poderiam... Qual a melhor maneira deles estarem fazendo esse culto doméstico para envolver também as crianças? Então, Sara, eu amo falar sobre isso. É importantíssimo falar sobre isso com as famílias, né? Porque o pai e a mãe, ou o responsável, ele precisa entender que ele é o maior responsável na divulgação do Evangelho de Cristo na vida dos seus filhos. Pais aprenderam, pais glorificam na igreja, pais glorificam em casa, pais leem a palavra de Deus na igreja, em casa, em qualquer outro lugar. Pais oram em casa, na igreja, em qualquer lugar. Pais louvam em qualquer lugar. E por que não eles podem fazer a mesma coisa com seus filhos? Eles são os primeiros agentes de transformação na vida dos filhos. Você, pai e mãe, entenda, é o primeiro evangelista de crianças na vida do seu filho. Não adianta o professor se acabar de ensinar e tudo mais, se você não é o primeiro agente, se você não é aquele
que semeia a semente da palavra e lá na frente vai receber. Não é verdade, Sarinha? Ai, meu Deus, tia Lê, mas é que lá na escola, na igreja, os professores usam um monte de recursos visuais. Eu não disse que Jesus era o Capitão Planeta para mim? Então, que ele usava tudo? Dentro de casa você tem tudo, papai e mamãe. Vai lá na gaveta do armário, pega a colher maior, uma colher média, uma colher pequena, vai contar histórias dos discípulos. Jesus é a colher maior, os discípulos são as colheres menores, ou as colheres ali médias e a multidão são as colheres pequenas. Qual é o louvor? Não tem qual é a música? Faça qual é o louvor, né? Ali é um momento em que vocês vão se confraternizar, né? Que os pais vão se confraternizar com seus filhos e vão aprender da palavra de Deus, porque Jesus tem feito parte da família lá na igreja, na frente dos olhares das pessoas. Mas Jesus não tem feito parte da casa, do interior da casa. E agora pensando também no lado dos líderes infantis, que você também é uma referência para os líderes infantis, também, como eu falei no início, você é coordenadora geral da UCADEV, das Crianças da Assembleia de Deus de Brasília. Então agora também acho que seria bom eles dar umas dicas para os líderes. O que eles podem fazer? Eu sei que eles devem ter ficado um pouco assustados, porque às vezes você começa o ano, faz todo um planejamento e de repente, pam, vem uma pandemia e muda tudo. Então, o que eles podem fazer também, em meio a toda essa situação, em prol do Ministério Infantil? Uma coisa é você, pregador, coordenador, líder, regente, professor de EBD, enfim, independente do cargo que você tem no departamento infantil. Uma coisa é você pegar e falar assim: crianças, e diz na palavra de Deus que de repente, quando Jonas estava lá no meio do barco e o barco balançava para lá e para cá, e de repente Jonas diz assim: ei, pode me jogar no mar, porque eu sou o culpado de tudo isso. Deus me mandou ir para Nínive e eu vim para Tarsis, eu desobedeci. Quando você está fazendo ali, contando essa história ali para criança, trabalhando no momento do culto, congresso, enfim, as crianças imediatamente te dão um retorno. É papum. Como? Com os olhares. As crianças já começam... Porque eles começam a imaginar. Eita, aí o retorno vem deles e você já retorna na mesma hora. Como? Se eles não me interessaram, fica todo mundo... né? Nem tchum. E se eles se interessam, eles já ficam ligadinhos ali esperando o que vai vir, qual vai ser a próxima cena, né? O que vai acontecer. E cadê essas crianças que eu não via? Cadê? Né? E assim como eu descobri que teve um monte de tios que eu compartilhei isso, né? Que aconteceu comigo. Me bateu uma tristeza de saber que não estaria com as minhas crianças, que eu havia projetado, feito um projeto lindo e maravilhoso. E esse ano nós estamos comemorando 60 anos do nosso Ministério ADEB, né? E eu amo muito o nosso ministério e eu gosto de tudo que a ADEB está comemorando ou colocando ali como tema nesse ano, no ano, né? Eu gosto de acoplar, né, com a UCADEB. Então nós preparamos todo uma questão de aniversário de 60 anos junto com a UCADEB e tal, e eu pensei, pronto, acabou, e agora o que eu vou fazer? E para nós evangelistas de crianças é a mesma palavra que eu deixo para os pais. Na maioria das vezes, né, 99,9% dos evangelistas de crianças tem material evangelístico em casa. Então, é usar as redes sociais. Não tem outra opção. Se as crianças estão em casa, se existe a possibilidade de você fazer um culto na igreja dentro do templo, você reunir um grupo reduzido para que não haja muito contato, você vai fazer pelo canal da igreja, pelo canal do departamento infantil, usando alguma rede social, seja YouTube, seja Instagram, seja, né, enfim, várias redes sociais. Ali você pode gravar o quê? Ao vivo, né, online, ou você pode também fazer um material pequeno, e esse material não precisa ser necessariamente um culto. Por que não você ensinar a palavra de Deus através de louvores? Crianças amam louvores, né? Fazer um momento de louvor lá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Eu tô com saudade demais de vocês. Eu não tenho como abraçar vocês, não tô conseguindo ver vocês. Mas não é que Deus tá vendo vocês? Já que Ele tá vendo vocês, é melhor ainda do que eu, né? E as crianças vão falar,
poxa, que saudade da minha tia, mas a minha tia tá entendendo o que eu tô sentindo, né? Ai, que saudade do meu tio, ele tá me entendendo, né? Ele tá sabendo o que tá acontecendo comigo. Ó, pra você entender o tanto que o Senhor te ama e que eu te amo também, faz assim com seu braço direito, faz assim com seu braço esquerdo, agora aperta. Aperta, não, você não tá apertando, aperta bem forte. Esse é meu abraço pra você. Você vai interagir com a criança, né? E além do recurso vivo, porque o que acontece, Sarinha? Hoje, os evangelistas de crianças são muito ligados aos recursos visuais que eles compram. A primeira coisa que um evangelista de crianças precisa entender quando ele vai usar, nesse momento de pandemia, as redes sociais, é que existem duas coisas que são insubstituíveis na vida dele. A primeira é essa, a palavra de Deus. A primeira é essa, a palavra de Deus. Ela é insubstituível, não tem como você substituir a palavra de Deus. Você quer contar uma história de fundo moral? Conte. Mas lá no meio daquela história de fundo moral vai ter que ter a história de alguém, de Neemias, de Jeremias, de Esther, não sei quem é que você vai contar, qual o objetivo da sua lição, mas a palavra de Deus é insubstituível. E a segunda coisa, Sara, o maior recurso hoje somos nós. O recurso vivo, né? É o recurso vivo, não é? Você quer contar a história para a criança, poxa, você tá ali na tela, você nem tá vendo a criança. Você tem um recurso maravilhoso, que nós temos aqui várias câmeras em volta de nós, né? Tô me sentindo importantíssima. Mas eu não tenho todo esse aparato aqui não, para fazer uma live. Eu vou usar meu celular, vou preparar ali o lugar, a criança vai entender que a tia ou o tio preparou algo tão especial, né? Preparou aquele cenário ali para eles. E não tem muito o que se inventar. É usar realmente as redes sociais, seja online, né? Ou não, sejam momentos já gravados, preparados, para que eles possam usufruir de tudo isso em casa, né? Junto com os pais. Ale, então agora vamos falar um quadro do nosso programa que chama Pinga Fogo. Eu posso fugir? Não. Ai, meu Deus. Um lugar. Anápolis. Uma inspiração. Meu marido. Romântico. Uma comida. Ai, Jesus amado, sushi. Amo. Peixe cru. Também gosto. Um amor. Jesus. Um livro. Ai, são tantos, meu Deus. Bom Dia, Espírito Santo. Um sonho. Ai, Sara, são tantos, mas... Posso falar um sonho antigo rapidinho? Pode. Tá, um sonho antigo era ter alguém muito especial na minha vida. Eu sonhava em ter filhos. E o meu maior sonho se tornou realidade. Então é sonho e realidade. Bebel. Uma roupa. Uma roupa? Roupa preta. Amo. Ui. Uma esperança. Uma esperança que Jesus vai voltar. Muitas coisas ruins vão acabar. Não vai existir dor. Amém. Consegui, Sara! Yes! Bom, Ale, então agora eu quero mais uma vez agradecer você pela sua presença, pela sua participação, por essas dicas incríveis que você deu aqui, tanto para os pais quanto para os líderes, como lidar com as crianças em meio a essa pandemia. Esperamos que ela passe logo, mas estamos nas mãos de Deus de qualquer forma e vamos adaptando, não é? Amém. Mas agora eu também quero te agradecer e te entregar uma pequena lembrança em nome do programa, para que você guarde esse momento com muito carinho, nós vamos guardar também. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te dando graça, que você continue brilhando nessa caminhada do Ministério Infantil. Amém! Que maravilha, gente! Olha, palmas aí! Tô ganhando presente. Tem que abrir, né? Peraí. Porque quando a gente ganha presente, Sarinha, eu até ensino para os tios que quando você quer falar de algo muito bom, louvor, enfim, assim, que você vai entregar o melhor, você coloca um presente em cima da mesa, né? Para as crianças abrirem. E aí você tá fazendo o mesmo comigo. Gente, eu amo caneca. Ai, meu Deus, que lindo. Olha, gente, vou tomar café, leitinho, cappuccino com Falar Cristão. Obrigada, muito obrigada. É isso aí. Bom, Sarinha, eu também quero agradecer. Primeiro quero agradecer a você em nome do programa Falar Cristão. Quero agradecer por essa oportunidade tão rica, né? A gente fica preocupado em ser entrevistado, mas para mim foi um privilégio. Muito obrigada. Também quero agradecer ao pastor Wilson Donizete, né? Em nome da Deb Riacho Fundo, né? Que é, assim,
uma igreja maravilhosa. Eu sou suspeita porque sou amiga do pastor Wilson Donizete, de toda a família, não posso nem citar muitos nomes, falar só o nome dele que já vai abranger todo mundo, vai falar de todo mundo de uma vez só. E quero agradecer também ao nosso pastor presidente, que nos deu a oportunidade, não só a mim, mas meu esposo, pastor Estives e Bebel, de estarmos ministrando, né, a palavra de Deus, coordenando, liderando a Alcadeb, União de Crianças Assembleia de Deus de Brasília. E com certeza também tem abençoado demais, né, esse programa, Falar Cristão. Quero agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, né? Pessoal, estamos encerrando então aqui mais um programa Falar Cristão e fique atento que na próxima semana vamos ter aqui um entrevistado com um assunto muito importante que vai abençoar muito e edificar muito a sua vida. Então nos acompanhe e esteja conosco na próxima semana. Tia Lê, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço novamente, Sarinha, e Deus abençoe vocês também, pessoal. Tchau, tchau. Um grande abraço, um beijão a todos. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe.